Olá a todos, iremos agora fazer nossa apresentação do nosso trabalho enviado ao ECOB, implementação de autônomos finitos determinísticos e autônomos finitos não determinísticos configuráveis em Java. Os autores desse trabalho são eu, Antônio Galvão e Miquel Azevedo. A seguir tem algumas informações disponibilizadas por nós para contato e acesso ao nosso GitHub, onde temos desenvolvido a maioria dos nossos projetos e estão publicados. Ambos nós somos alunos da UFESA, campus Mossoró. Estamos cursando o 5º período de Ciência da Computação. O objetivo geral desse trabalho é reconhecer e compreender os aspectos práticos da implementação dos autônomos finito determinístico e finito não determinístico, para o reconhecimento das linguagens regulares que nós temos, como os aspectos teóricos envolvidos em toda a implementação deles. Também temos como objetivos específicos classificar as propriedades dos diferentes tipos de autônomos que serão implementados, pesquisar soluções para a implementação dos mesmos e desenvolver autônomos genéricos que possam ser utilizados para determinísticos e não determinísticos, que terão como intuito ajudar na validação de exercícios teóricos e práticos por parte dos alunos que estão estudando esse assunto. Desde o uso primórdio da computação, sempre houve a necessidade em estudar as capacidades e limitações dos computadores e da computação em si. E isso fez surgir 3 nichos teóricos. A teoria da complexidade, que tem como estudar a complexidade daquele problema, se ele é fácil, médio ou difícil de ser resolvido. A teoria de computabilidade, que vai estudar se aqueles problemas podem ser resolvidos de forma computacional. E a teoria dos autônomos, que tem como objetivo o desenvolvimento de modelos, abstrações de modelos e suas definições e propriedades que têm grandes aplicações na computação. Agora nós iremos falar sobre a relação entre autômato e linguagem formal. Um autômato pode ser entendido basicamente como uma representação de uma linguagem formal. Assim, ele é tido como um formalismo reconhecedor de uma linguagem formal. De acordo com a hierarquia de Chomsky, nós temos aqui as seguintes linguagens e os seus respectivos autônomos reconhecedores. As 3 primeiras, a DFA, que é o autônomo finito não determinístico, o NFA, autônomo finito não determinístico, e o autônomo finito não determinístico com transições vazias, irão reconhecer as linguagens regulares. O autônomo compila para reconhecer as linguagens livres de contexto, e as máquinas de Turing irão reconhecer as linguagens recursivamente enumeráveis. Agora iremos falar sobre os aspectos específicos sobre os autônomos finitos determinísticos. O autônomo finito é entendido basicamente como se fosse um modelo computacional com memória limitada. Ele é uma abstração mais simplificada desse funcionamento. Ele é muito usado no coração de dispositivos eletromecânicos, em que se faz parte da abstração do seu funcionamento é baseado neles. Também foi muito usado na probabilistic nas cadeias de Markov para encontrar padrões em dados, sendo essa uma das suas aplicações. Aqui nós iremos ter uma perspectiva mais matemática, que é representada a partir do diagrama de estados. O diagrama que tem a seguir é basicamente o diagrama de um autônomo finito determinístico, em que ele conta com 3 estados, Q1, Q2 e Q3, que é o seu conjunto de estados, e tendo como estado inicial Q1 e estado final ou de aceitação Q2. O seu alfabeto, como pode ser visto na imagem, é 0 e 1, e ele tem as funções de transição de Q1 para Q2, Q2 para Q3, Q3 para Q2. Um autônomo finito determinístico pode ser definido como uma quíntupla, onde Q é um conjunto finito de estados, sigma é um conjunto finito chamado de alfabeto, e o delta é a sua função de transição, que é um par ordenado que recebe um estado e um símbolo e retorna um estado. Q0 é o estado inicial desse autômato e F é o conjunto de estado de aceitação, ou estado final. O autônomo finito não determinístico é caracterizado pela capacidade de estar em mais de um estado ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui nesse exemplo de diagrama de estado, nós temos os estados Q1, Q2, Q3 e Q4, Q1 como inicial, Q4 como final, e os alfabetos 0 e 1, e podendo aceitar transições vazias. Aqui, iremos, por exemplo, no estado Q1, receber a entrada 1. E caso
queira continuar recebendo entrada 1, ele poderá continuar ficando no estado 1 ou partir para o estado Q2. Um autômato finito não determinístico pode ser definido formalmente como a quíntupla, onde Q é o conjunto finito de estados, sigma é o conjunto finito chamado de alfabeto, delta é a função de transição que vai receber um estado e um símbolo, e pode receber o símbolo vazio e irá retornar um conjunto de estados. Q0 é o estado inicial e F é o conjunto de estados de aceitação ou final. Agora irei passar a palavra para outro discente, que é Miquel, que ele irá continuar as explicações sobre o trabalho. Bom, agora nós vamos falar sobre essa relação de equivalência que nós temos entre os autômatos finitos determinísticos e os autômatos finitos não determinísticos, e também não determinísticos com transições vazias, onde os autômatos finitos determinísticos podem ser percebidos como uma especialização dos autômatos finitos não determinísticos, ou finitos não determinísticos com transições vazias. Essa relação de equivalência é provada por construção, e eles reconhecem a mesma classe de linguagem, as linguagens regulares. Essa relação de determinismo e não determinismo pode ser representado visualmente através desse tipo de diagrama. Por exemplo, no primeiro caso nós temos uma computação determinística, isto é, partindo de um estado inicial, nós só podemos estar em um único estado seguinte, um estado de transição, ou um estado final, até alcançar o estado de aceitação. No caso do não determinismo, nós podemos ter mais de um estado ao mesmo tempo, isto é, partindo de um único estado, nós podemos estar em mais de um estado ao mesmo tempo, até alcançar um estado de aceitação. Entrando agora nos aspectos de implementação do nosso trabalho, nós decidimos utilizar a linguagem de programação Java, devido ao alto grau de abstração que ela nos fornece, e também decidimos dividir em 4 componentes diferentes. O string utils, ele é um componente comum aos outros 3, e responsável por fazer um parser de strings ou caracteres para valores inteiros ou arrays de inteiros, já que por uma decisão de implementação, os nossos estados serão representados por inteiros. No pacote DFA, o generic DFA, esse componente, será a implementação do nosso autômato finito determinístico, e no pacote ENFA, nós temos o generic ENFA, que é a implementação do autômato finito não determinístico com transições vazias, utilizando a busca por extensão, e o Generic Backtracking ENFA, que é a implementação da mesma classe de autômato, só que implementando a busca por profundidade. Esses são conceitos interessantes que vêm provenientes da teoria dos grafos. Na figura 5, nós temos a interface das classes que implementam os nossos autômatos, e eu gostaria de pontuar as diferenças entre o Generic DFA e os outros, o Generic Backtracking ENFA e o Generic ENFA. Esses últimos dois, eles contêm não só uma matriz de transição, de estágio de transição, mas também um atributo referente às transições vazias. Além disso, há métodos que são relevantes à sua implementação e aos seus aspectos conceituais. Por exemplo, o conceito de e-fecho, ou e-close, que se refere à capacidade de um autômato passar para um estado para o outro através de uma transição vazia, isto é, espontaneamente. Na figura 6, nós temos um diagrama de estados para a linguagem que reconhece números inteiros e decimais com um ponto a cada 3 casas decimais. Esse diagrama ele vai ser representado na nossa implementação no arquivo de configuração da seguinte forma. O estado inicial 0, assim como no diagrama, podemos verificar. Os estados de admissão ou de aceitação 4 e 9. O número de estados são 10, como podemos verificar. E o nosso alfabeto, o mais, o menos, os números de 0 a 9, a vírgula, o ponto, e essa chave, fecha-chave, ela representa o símbolo do vazio, que nesse caso será utilizado para as transições espontâneas ou vazias. A partir daí nós temos a configuração das transições, onde os números representam os estados. O 0 seria o Q0, e por exemplo, do 0 recebendo a entrada do símbolo mais, nós podemos partir para o nosso estado Q1. Ou também podemos fazer o mesmo
com uma transição espontânea ou vazia, ou recebendo um menos. E assim vai para cada estado com as suas relações de transição. Aqui nós vamos mostrar um exemplo de execução para a cadeia 134.500. Nesse caso, estando em Q0, o nosso autômato não teria como sair desse mesmo estado com a entrada que nós temos. No entanto, se nós repararmos no diagrama passado, nós podemos ver que existe uma transição vazia. Por isso, o nosso autômato automaticamente passa para o estado Q1, que vai ser o próximo estado de teste de verificação na execução. Estando em Q1, o nosso autômato vai ler o símbolo que representa o número 1 e passar para o estado Q2. Em Q2, ele vai ler o símbolo representado pelo número 3 e vai passar para o estado Q3. Em Q3, ele vai ler o símbolo que é representado pelo número 4 e passar para o estado Q4. Em Q4, ele vai ler o ponto, o símbolo ponto, e passar para o estado Q5. Em Q5, ele vai ler o símbolo representado pelo número 5 e passar para o estado Q6. Em Q6, ele lê o símbolo representado pelo 0. E em Q7, está no estado Q7, ele vai ler o segundo 0 e voltar para o estado Q4, que é um estado de aceitação e, portanto, essa cadeia pertence a essa linguagem. Aqui, nós mostraremos o exemplo de execução da nossa implementação que utiliza a busca por extensão. Nesse caso, nós não partiremos do estado Q0 como no exemplo anterior, e sim do estado Q0 e Q1, uma vez que existe uma transição vazia, uma transição espontânea ou vazia, do estado Q0 para Q1. Estando em Q0 ou em Q1, nós podemos ler o símbolo 1 e passar para o estado Q2 ou Q4. Estando nesses dois estados, Q2 ou Q4, nós podemos fazer a leitura do símbolo 3 e passar para o estado Q3 ou Q4. Estando em Q3 ou Q4, nós podemos fazer a leitura do símbolo 4 e passar para o estado 4. Estando no estado 4, nós podemos fazer a leitura do símbolo ponto e passar para o estado Q5. Estando no estado Q5, nós podemos fazer a leitura do símbolo 5 e passar para o estado Q6. E estando em Q6, nós podemos fazer a leitura do símbolo 0 e passar para o estado Q7. Em Q7, nós podemos fazer a leitura do símbolo 0 e passar para o estado Q4. Q4 é estado de aceitação e, por isso, a nossa cadeia pertence à linguagem passada. Concluindo, o nosso projeto de implementação dos autômatos de forma genérica foi desenvolvida com base na fundamentação teórica da teoria dos autômatos e das linguagens formais, possuindo como principal contribuição a construção de uma percepção dos conceitos antes citados, podendo ser utilizado como uma ferramenta pedagógica no ensino de linguagens formais e autômatos. Nós deixamos como sugestão para trabalhos futuros o desenvolvimento de uma interface gráfica para facilitar ainda mais a utilização dessa implementação e também o desenvolvimento da implementação de autômatos para reconhecer outras classes de linguagens formais, como, por exemplo, a classe dos autômatos com pilha, que reconhecem a classe das linguagens livres de contexto. Essas são as nossas referências. O nosso trabalho está disponível no nosso GitHub também. Caso surja alguma dúvida ou sugestão, por favor, entre em contato conosco pelo nosso e-mail, que nós estaremos disponíveis para responder. Somos gratos pela sua atenção e até breve.